E aí, a posse foi do tamanho que ela merecia ou não? A questão aí é a seguinte, né? O PP acabou de escolher um líder. Escolher um líder governista? Não, né? O Republicanos diz, não, nomeou ministro, mas o partido continua independente, muitos de oposição. Quer dizer, eu acho que se o Lula, assim, é preciso, claro que o Lula está nomeando esses senhores ministros porque ele está interessado em mais votos na Câmara, não é mesmo? É para isso, né? Senão não seriam nomeados. Parêntese, eu acho que não há nada de errado nisso desde que os ministros se comportem da lei, né? Eu acho que há certas críticas que se fazem ao presidente quando ele faz esse arco de alianças aí, ou leva as pessoas para o governo, que eu acho que são críticas que eu me lembro do tempo que eu era de esquerda. Os bolsonaristas acham que eu virei comunista de novo, mas tudo bem. São críticas principistas, como se diz, né? Quer dizer, em nome do princípio, eu faço uma crítica que ignora a realidade, né? Como diria Fernando Pessoa, uma coisa é você estreitar humanidades no peito, achando que pode mudar o mundo. Outra coisa é você ter condições efetivamente de acordar e mudar o mundo, né? O presidente precisa ter condições de governar. Ele precisa de voto. Infelizmente, precisar de voto requer que faça determinadas concessões. Agora, também não pode passar o ridículo de fazer uma mega solenidade como se ele fosse ter todos os votos do PP e todos os votos dos republicanos. Ele vai ter? Bom, esses partidos já estão levando um naco do governo. Hum? Agora, me parece que eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu. Eu estou aqui buscando uma interpretação. Quer dizer, você sai batendo bumbo para votos que eventualmente você não vai ter? É Com complicado ministros isso, que você também não né? se orgulha, né, o Reinaldo? Porque eu me lembro muito, assim, quando o Lula assumiu e ele, na primeira reunião ministerial aberta, ele falou um pouco sobre isso. Ele falou que muitos estavam ali justamente por essa questão de governabilidade, né? E Sim. que isso faz parte, não que sejam pessoas que ele realmente tivesse escolhido. A real é essa, deixou bem Não, e claro não é. isso. Agora, eu acho assim, veja, e é do jogo ser assim, a verdade é essa. Eu, infelizmente, não me relaciono só com pessoas de que eu gosto. Tem gente com quem eu me relaciono e que eu não gosto. E agora, vou despertei, né? A pessoa fala, ih, será que sou eu? Né? Não, não é você. Mas assim, Tem um monte de gente na vida, preocupado aí, ó. Na vida, a gente É. não se relaciona. Se na vida pessoal a gente se relaciona com gente que a gente não gosta, se no trabalho a gente é obrigado a se relacionar com gente que a gente não gosta, por que que na política seria diferente? Justamente a política, que é o exercício do poder e na forma como é exercido no Brasil, ainda mais, porque você tem de fazer coligações e tem de dividir o poder e tem o tal do presidencialismo de coalizão, que está bem machucado, mas de qualquer modo ainda existe, né? Então é claro que ele vai governar com gente que não é da sua predileção, né? Agora, é a realidade que temos. Nós temos o Congresso mais reacionário da história. Nunca houve um Congresso tão reacionário, né, desde a redemocratização. Nunca. A- Indo às raias da delinquência, em muitos casos, e por intermédio de muitas figuras, né? Mesmo o Senado, que sempre pareceu, eu me lembro, Fabiola, o choque de todos nós, acho que você não, que você devia estar brincando de boneca ainda, mas de qualquer modo, o choque que foi quando Jader Barbalho e a CM iniciaram uma batalha de vida ou morte no Senado, né? Os dois ali, por causa de fraude no sistema de votação, de revelar voto secreto, e os dois gritavam e vociferavam e prometiam destruição mútua. Foi um choque, porque o Senado não era aquilo, o Senado era uma coisa mais comportada. Hoje, às vezes, o Senado, também por intermédio de algumas figuras, ainda que o Senado seja mais comportado, até porque tem muito menos gente, né? Mas hoje também há coisas grotescas ali. É... Bom, é com isso que se governa, né? É com isso que se governa. E aí o presidente
mostrar um excesso de entusiasmo. Agora, o Lula, a gente sabe, o Lula tem cintura. Eu acho que se esse acordo tivesse saído da maneira correta, bom, o PP está no governo, pronto, o PP é base. Não, mas um dos. Pegue o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira quer ser o pensador anti-governo, enquanto o Arthur Lira no meio fufuca, que foi uma escolha do Arthur Lira. Não é? E o Ciro Nogueira, o grande, não, entendeu? Precisamos resistir, e fala as coisas mais pavorosas, e fala as coisas mais absurdas, e ignora os números, e distorce os números para fazer oposição. Então tem que fazer uma festa compatível também, né, com aquilo que realmente aconteceu. Lula ampliou, ganhou uns votos a mais. Mas ainda, como diria Lira, você quer apostar? Se o Lira ainda não deu nenhuma entrevista, daqui a pouco ele vai dar uma entrevista dizendo: porque o presidente precisa ampliar sua base, a base ainda é instável, e não sei o quê, e tal, e vai continuar nessa. Né? É isso que o torna Lira. Né? Eu me lembro de uma casa de shows de quando era criança, você nem tinha nascido, né? É o Lira do delírio. Eu acho que apontar que é uma página virada no sentido de que, bom, não deu certo, esqueçam, não, vocês vão ter que se conformar com a democracia. Então, nesse sentido, é uma página virada, afinal de contas, as instituições triunfaram. Agora, não é uma página virada no que concerne ao risco. O risco sempre há, não é? Há setores que não se conformam com a democracia, que ainda tentam justificar aquilo que aconteceu no 8 de janeiro. Nós vimos a linha de defesa, se é que se pode chamar assim, do doutor Sebastião Coelho da Silva, né? Que eu nem sabia, eu fiquei até surpreso, Fabiana. Eu não sabia que as pessoas tinham invadido as respectivas sedes dos três poderes para tocar piano e ensaiar canto lírico, não é? Porque foi isso que eu entendi da intervenção do doutor Sebastião. Eles invadiram fazer o quê? Vamos declamar poesia lá dentro. Não é? Porque, em nome da individualização das condutas, eles estavam lá fazendo o quê? Olhando o celular, como disse também a defensora. Então, note, existe uma tentativa, e a gente nota que isso contamina algumas análises, até, até na imprensa, né, de tentar descriminalizar, ou discriminar, que é a palavra que eu prefiro, o crime. Não, a invasão da sede dos poderes, naquele grupo, naquela horda, isso é crime. Agora, se você, não, mas eu não tenho nenhuma prova de que eu quebrei o vidro, isso aí, a hora da pena, a gente vê. Agora, que o crime foi cometido, foi cometido. Então, assim, há uma ideia que circula em determinadas áreas de que, em nome da liberdade de expressão, das liberdades individuais, esse tipo de conduta é, em alguma medida, aceitável. Apenas houve um certo exagero. Não, então, vamos lá. Existe risco de golpe no Brasil? É muito baixo o risco de golpe no Brasil. Se chegou muito longe nisso, não se conseguiu. Não houve adesão das Forças Armadas. Agora, a vigilância tem de ser permanente. A vigilância tem de ser permanente porque, sim, em determinados setores da sociedade, existe uma tentativa de dizer: o poder é meu, eu vou lá e devo exercê-lo como eu bem entender. Então, nesse particular viés, o risco sempre há. Né? Agora, sim, vencemos, é coisa do passado nesse sentido. Né? Uhum. Agora, Reinaldo, esse julgamento em si, né? A gente sabe, me chamou muita atenção a investigação, né, desses réus e a inteligência da Polícia Federal nesse sentido, né? Eles estão com mais de 2,5 milhões de imagens processadas. Tiveram um cuidado de ir lá no presídio fotografar cada um deles que foram detidos, cruzaram as informações, utilizaram inteligência artificial. Eu acho que é importante a gente chamar a atenção disso, né, Reinaldo? Porque a gente está vendo aí o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, a prisão desse brasileiro, e o que está acontecendo no nosso julgamento hoje do 8 de janeiro também está por trás um trabalho muito
importante de investigação, de apuração, de tecnologia. Isso faz com que a gente dê um passo adiante, né? E a gente possa ter um pouco mais de confiança na nossa justiça brasileira, na nossa polícia do país, né? E saber que atos como o do dia 8 não vão ficar em branco, como disse aí, né? E vão ter que ser punidos por isso, né, Reinaldo? Queria até ouvir você a respeito disso. Esse julgamento em si, o que está por trás dele, toda essa apuração sobre o 8 de janeiro, quem participou, a importância disso para a história do nosso país. Olha, é fundamental, primeiro, que a Polícia Federal se comportou, me parece, do ponto de vista técnico, de maneira impecável dentro daquilo que foi possível utilizar, né? Até banco genético, se recorreu até a banco genético, porque nós temos o fundamento de que é preciso individualizar as condutas, que até acho que é algo que em determinado momento precisará ser revisto com mais clareza, porque se um bando mascarado resolve invadir um determinado lugar, depredar tudo, vai embora e depois se descobre quem é o chefe do bando, se descobrem aquelas pessoas, não, eu estava de máscara, ninguém sabe direito o que foi que eu fiz. Né? Então, não podendo individualizar as condutas, você não pode tipificar o crime cometido. Em algum momento vamos ter que rever isso direito, porque há certos crimes em que a individualização da conduta de fato fica difícil. Agora, como tem esse fundamento, a Polícia Federal foi e buscou detalhe e fez uma investigação meticulosa. Eu me lembro de ter conversado lá atrás, dia 9, dia 10 de janeiro, né, conversando com ministros do Supremo, e com outras autoridades, enfim, eu vi e ouvi ministros do Supremo chorando, vendo a sede do tribunal destruída, depredada, né? Que foi o prédio que mais sofreu. E ali eu tive uma clareza, assim, de que no que dissesse respeito à disposição subjetiva dos ministros do Supremo, aquilo não ficaria impune. Quando eu digo disposição subjetiva, não é uma leitura subjetiva da lei, do que diz respeito à vontade de fazer a lei valer. Né? E acho que até agora há alguns setores no Brasil, especialmente ligados ao Jair Bolsonaro, e mesmo alguns outros ligados à direita, porém não necessariamente à direita bolsonarista, que acham que é possível acochambrar. Vamos fazer o seguinte, né? Já usamos essa imagem hoje no outro contexto. Vamos virar essa página. Peraí, mas virar essa página quer dizer o quê? Vamos recomeçar. Mas recomeçar a partir de onde? Vamos virar a página, vamos recomeçar a partir da responsabilização, da punição daqueles que cometeram crimes. Não ficarão impunes. Ainda esses dias, um canalha das redes sociais começou a me atacar porque eu disse que se está apenas no começo. E é o começo mesmo, falta muita coisa. Falta chegar a muita coisa. A entrevista que o Jair Bolsonaro concedeu à Mônica Bergamo, além da coisa fantástica que ele tem dúvidas sobre se um dia vai morrer ou não, né? Que ele disse, só peço a Deus, se for morrer, ele tem dúvidas sobre a própria imortalidade. E atenção, eu quero que ele fique muito vivo para pagar pelos crimes que cometeu na cadeia, tá? Isso aqui não é desejo que morra, não. Mas além disso, né, dessa coisa fabulosa, a gente nota a preocupação dele com a delação do Mauro Cid em relação à questão do golpe de Estado. Ele sabe que a questão das joias é peculato, pode dar lavagem de dinheiro, sim, coisas graves, não é? Mas ali, precisa ver direito, a questão do registro da vacina é sério também, mas também... Agora, golpe de Estado é muito sério. Né? A sedição é muito séria. Está em 2, e no caso de Jair Bolsonaro, em 3 artigos do Código Penal, que é tentativa de abolição do Estado de Direito, golpe de Estado e houve tentativa de obstar as eleições.
e o cumprimento do resultado das eleições. São crimes que dão mais de 20 anos de cadeia pelo topo. Outro ponto importante dessa entrevista da Mônica Bergamo é quando ele fala sobre a questão de voltar à presidência, que ele diz que é muito difícil voltar à presidência. Ele fala, é muito difícil, eu não estou pensando É. nisso agora. Ele fala, isso não é uma prioridade minha, não sei se isso vai acontecer. E aí ele fala que o governo dele foi inexperiente, achei interessante também isso, né? Ele reconhece que o governo foi inexperiente. E aí também tem a pergunta sobre a questão da prisão, né? Porque todo mundo se pergunta, será que Bolsonaro vai ser preso? Quando Bolsonaro vai ser preso? E ele responde a Mônica Bergamo sobre isso. Ele diz que dentro da lei ele não vislumbra uma prisão para ele, e ele pergunta isso para os advogados dele. Os advogados dele também dizem que não. Ele falou, eu pergunto aos meus advogados e eles me dizem que só se for por uma medida de força. Só se for por uma medida de força, é o que ele responde. Você vislumbra uma prisão a ele, ô Reinaldo? E como é que você vê essa resposta dele a essa questão que muito brasileiro coloca? Depende, né? Eu não quero. Eu lembro de uma turminha que ficava dizendo, que até virou meme, né? Lula vai ser preso amanhã, lembra disso? Eu brinco muito com o Bolsonaro, até porque, Fabiola, eu já acho que já revelei para você da outra vez, eu tenho uma paixão enorme pelos Patek Philippe, né? E eu não tenho nenhum ainda, e ninguém ainda resolveu me dar um. Tem um de ouro rosa maravilhoso, custa US$ 309.000, né? Se algum empresário quiser uma aula sobre advérbios em troca de um Patek Philippe, eu posso dar. Mas só que ninguém se interessa por aula de advérbios, né? As pessoas querem outra coisa quando fazem esse tipo de sacanagem, né? Existe um Patek Philippe batendo em algum lugar, né? A gente não sabe onde. E aí eu brinco muito com o tic-tac, tic-tac, tic-tac na linha a hora de Bolsonaro vai chegar. Vai chegar. Questão da prisão. Nós temos... A pessoa pode ser presa em flagrante, né? A pessoa pode ter a prisão temporária decretada para investigação, 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias, e pode ter a prisão preventiva. No caso da que é a prisão preventiva, quer dizer, prisão antes do julgamento, prisão antes da condenação. A prisão preventiva tem uma disciplina, que está no artigo 312 do Código de Processo Penal. Manter a ordem pública, manter a ordem econômica, preservar a instrução criminal, garantir a execução da lei penal, isto é, evitar fuga, e também no caso de descumprimento de medida cautelar. Nesses casos, se prende preventivamente, se prende antes do julgamento. Vai depender do senhor Jair Bolsonaro. Ele vai cometer uma dessas coisas? Ele vai ameaçar a ordem pública, eventualmente incitando atos golpistas? Por exemplo, no 7 de setembro, ele resolveu se comportar. Porque se ele começa a incitar manifestações contra a democracia, ele tem de ser garfado, como se diz lá na minha terra, e metido em cana por ameaçar a ordem pública, por cometer um crime agora, continuar a cometer crime. Não é? Ele poderia ser. Ele vai ameaçar a instrução criminal, isto é, vai molestar investigados, tentar eliminar provas? Isso incide na instrução criminal. Ele atrapalha a instrução criminal da cadeia. Vai tentar se organizar para cair fora do Brasil? Vai ter indícios disso? Cadeia também. Então, existem os motivos para a prisão preventiva, que estão na lei. Neste momento, agora, ele está cometendo um desses, eu diria, eu repetiria o Leonel Brizola, digamos que ele tenha costeado o alambrado. Quando o doutor César Bittencourt concedeu uma entrevista à Globo News, né, e disse, como é que é mesmo? Ligou um cara aí para mim, é um amigo meu que é amigo do advogado do Bolsonaro, querendo conversar, não sei o que ele queria. Opa, peraí, mas era o advogado do Bolsonaro ou não era o advogado do Bolsonaro?
Que se é do advogado do Bolsonaro, o defensor falar com o defensor, tudo bem. Se é uma pressão de amigo, para fazer a pressão chegar ao Mauro Cid, aí você tinha razão para prisão preventiva. Porque você tá. O Cid, antes da delação, né, ele era uma figura importante nesse jogo. E ele não tinha feito delação. Então, assim, neste momento, motivo para prisão preventiva não há. Não que eu saiba. Né? Agora, se for condenado, aí sim, né? Aí sim. Demora um pouco, aí sim. Como é um processo que corre no Supremo, vai se fazer a colheita dos votos, tem os embargos, né, de declaração, eventualmente embargos infringentes no caso de haver um voto divergente, de haver votos divergentes, e pronto, e acabou. E se for condenado, vai preso. E não será ato de força. Porque os crimes pelos quais é investigado dão cadeia e dão regime fechado. Né? O Reinaldo, meio-dia Então, e 40. eu acho que ele vai ser preso depois da condenação. Qual